E já que os irmãos estão em pé, nós vamos ler a palavra de Deus e nós vamos começar falando sobre isso. Ler a palavra de Deus em pé. Irmãos, quando eu estive aqui, eu não me lembro se foi este versículo exatamente que eu trabalhei na minha mensagem, mas ultimamente eu voltei para a igreja. Eu estou desde 31 de março não sou mais ministra, e comecei a aceitar os convites novamente para ir às igrejas. E o Espírito Santo de Deus tem me mandado falar hoje sobre um versículo que eu trabalhei com a igreja antes de ser ministra. É como se eu tivesse hoje a obrigação de prestar conta aos irmãos, ao desafio que eu fiz à igreja e o desafio que me foi imposto depois por Deus. Eu fui presenteada por Deus pela oportunidade de cuidar das crianças no Brasil. Então, eu estou voltando a falar sobre este versículo. E eu quero que os irmãos abram a Bíblia comigo no livro de Neemias, no capítulo 4, versículo 14. Neemias 4, 14. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, os irmãos estão em pé. Eu quero começar a minha fala, nós vamos falar com paz nessa noite, falando sobre ler a Bíblia em pé. Irmãos, eu tenho ido a igrejas, enquanto o pastor começa a fazer a preleção e começa a ler a Bíblia, a igreja não fica mais em pé. E eu acho isso muito ruim. Papais que estão aqui, pastores, todas as vezes que lerem a Bíblia, fiquem em pé, quando não de joelho. Eu vou dizer por quê. Sempre tem uma criança por perto. Fale comigo, sempre tem uma criança por perto. Nós precisamos ensinar a essa geração reverência ao livro sagrado. O que eu tenho visto é que nós esquecemos esse item, nós não estamos ensinando às crianças reverência ao livro sagrado. Então, todas as vezes que forem ler Bíblia, no templo ou em qualquer lugar, tenha uma postura de reverência. Mesmo que seu pastor esqueça de pedir para você ficar de pé, fique em pé. Ou então, se o pastor disser, não precisa ficar de pé não, senta. Senta não, se ajoelhe, mas não sente. Vamos começar a mostrar reverência ao livro amado. Criança aprende com comportamento e repetição. Criança aprende com exemplo. Os muçulmanos, para tocarem no livro sagrado deles, eles se lavam. Eles não admitem tocar no Alcorão sem lavar as mãos, sem lavar o corpo. E, infelizmente, irmãos, nós temos visto alguns crentes. Eita, que eu vou pegar alguns agora. Quando você entra no carro dele, que você abre o porta-luva, a Bíblia está toda enrolada lá dentro do porta-luva. Aonde você tem guardado a sua Bíblia? Como é que suas crianças estão vendo você cuidar do livro sagrado? Eita, fala Deus. Não, me chamaram porque quiseram, sabem que eu dou recados. Irmãos, na casa da vovó, nós tínhamos um porta-bíblia na sala. E minha avó tinha muito respeito por aquele porta-bíblia e pela Bíblia. Ninguém tocava com a mão suja na Bíblia da vovó. Hoje, nas nossas casas, nós temos TV 50 polegadas, 70. Nós temos telão tomando a parede inteira. E aonde está a Bíblia na sua casa? Irmãos, que a gente possa começar a aprender, a ensinar nossas crianças a reverência ao livro sagrado, com pequenos detalhes, amém? Então, de pé, em reverência. Outra coisa, tem muito crente agora que está se aproveitando que a Bíblia está no celular e só anda com o celular, né? Irmãos, deixa eu falar uma coisa, eu estou hoje só com o celular. Minha Bíblia ficou no carro, porque a segurança me puxa assim, sabe? Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos, nós já fomos conhecidos como o povo do livro. Não tenham vergonha de carregar esse livro aqui no peito. Não tenho vergonha de mostrar a sua Bíblia. Mesmo que você tenha seu celular, traga a sua Bíblia no peito com muito orgulho. Eu gostaria muito que nós fôssemos conhecidos ainda como os Bíblia. Amém, irmão? Fôssemos conhecidos como o povo do livro. Amém? Neemias 4,14. Eu vou ler essa versão que eu tenho aqui, que é uma versão extraordinária, mas a mensagem é a mesma, em versões diferentes, mas eu gosto de uma palavra que essa versão traz aqui. Diz a palavra do Senhor: fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais, aos magistrados,
e ao restante da população: não os temais de modo algum. Lembrai-vos do Eterno, nosso Deus, grande e poderoso, e lutai com bravura por vossos homens, vossos meninos, vossas meninas, vossas mulheres e vossas famílias. Amém? Irmãos, na minha igreja, quando a gente entende um versículo, a gente dá um amém bem alto, um glória a Deus, um aleluia, a gente balança o pé, sapateia. Eu vou ler de novo. Olha só. Fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais, aos magistrados, aos pastores da igreja Fama, aos deputados, aos senadores, aos vereadores, declarei a toda a população, aos membros pentecostais do Brasil, declarei: não os temais de modo algum. Lembrai-vos do Eterno, nosso Deus, grande e poderoso, e lutai com bravura por vossos meninos, vossos homens, vossas meninas, vossas mulheres e vossas famílias. Oh, glória! Feche os olhos, irmãos. Deus, obrigada por ter me trazido a essa igreja que tanto amo. Obrigada. Agora, Senhor Deus, eu te peço que me use da forma como o Senhor sonhou para este encontro nessa noite. Senhor, que eu fale exatamente o que está no seu coração para o povo que está aqui presente, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais ou vão nos acompanhar depois por meio dos vídeos. Senhor Deus, fale a eles por meio da minha vida. Eu me coloco à sua inteira disposição, eu me rendo. Senhor, eu sei que é possível que nesse auditório tenha alguém que tenha resistência a mim, ao meu trabalho, ao que eu representei no Brasil. Peço uma coisa, Espírito Santo: quebra todas as resistências agora, todas elas. Que somente o teu Espírito esteja reinando neste lugar. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Enquanto os irmãos sentam, eu quero pedir permissão para fazer a minha autodescrição. Eu sou morena, tenho cabelos na altura do ombro, eu uso óculos, o meu óculos ele tem hastes dourada e é transparente. Eu estou com uma blusa verde, um verde cana, com uma calça saia preta. Eu estou em pé em um púlpito de madeira. Por que eu faço isso, irmãos? Porque é possível que do outro lado estejam pessoas nos acompanhando com baixa visão, e essas pessoas gostariam muito de saber como eu sou. E é possível que tenham pessoas cegas que vão acompanhar depois ou estão acompanhando esta mensagem. E nós precisamos falar com todos. É assim que a gente transforma uma nação em inclusiva, com pequenos atos, com pequenos gestos. A partir de agora, pastores, fale com os cegos. Nós já temos nas nossas igrejas o ministério de Libras, mas estamos falando muito pouco com os cegos e com as pessoas de baixa visão. E as autoridades: não poste mais uma foto sem a autodescrição. Irmãos, o versículo que nós lemos nessa noite, lá no versículo 14 do capítulo 4 de Neemias, vocês conhecem a história. Eu estou falando para um público que conhece Bíblia. Pelo menos é o que eu fui informada, que a grande maioria aqui são pessoas que já pertencem aos ministérios, já pertencem à igreja. Mas quem não conhece a Bíblia e nunca leu o livro de Neemias, ou então aqueles crentes que não lêem Bíblia, eu vou recomendar: leiam o livro de Neemias. Especialmente quem está em posição de liderança, quem está ocupando espaço de poder e de decisão, precisa ler o livro de Neemias, porque as mensagens que este livro nos traz, elas são preciosas demais e nos torna líderes muito mais eficientes. Com certeza, a história de Neemias é uma história que nos motiva e que nos ensina muito, especialmente quem está em posição de liderança. Neemias está reconstruindo os muros de Jerusalém. Para quem não sabe, a cidade de Jerusalém, os muros de Jerusalém estavam destruídos, e Neemias resolve reconstruir os muros de Jerusalém. Até o versículo que nós lemos tem toda uma história de como ele chega até Jerusalém para reconstruir os muros.
A história é linda, é incrível. As estratégias que este homem usou para chegar, para reconstruir os muros de Jerusalém. Mas havia opositores que não queriam a reconstrução dos muros. Os pastores conhecem muito a história. E os opositores não queriam. E ele avança em seu propósito. Ele avança no foco e ele avança em sua missão de reconstruir os muros de Jerusalém. E os inimigos fizeram de tudo para impedi-lo. Inclusive convidaram ele para a festa. Vocês conhecem o versículo? Os pastores pregam muito. Quando ele é convidado para estar com os inimigos, ele manda aquele recado que a gente sempre fala: não vou, porque eis que estou fazendo uma grande obra. E Neemias estava de fato fazendo uma grande obra. E os inimigos estavam assustados da forma como ele avançava e da forma como ele não desviava do foco. Inclusive o seu inimigo disse o seguinte: quem esses judeus pensam que são? Esses fracos, esses coitados, esses pobres judeus vão reconstruir os muros? Que muros são esses que uma simples raposa vai poder derrubar depois? Vão virar pó. Era dessa forma que os inimigos afrontavam Neemias. Era dessa forma que os inimigos queriam que ele se desviasse do foco da reconstrução dos muros. Mas os inimigos falavam tão alto, os inimigos ameaçavam tanto, e eles eram tão barulhentos, que até o povo que queria a reconstrução dos muros, o povo que estava com Neemias, começa a ficar com medo, preocupados, achando que não iriam conseguir a grande obra. Eu consigo imaginar alguns até dizendo assim: Neemias, será que nós não estamos sonhando alto demais? Será que nós realmente precisamos reconstruir os muros? Será que a gente vai conseguir? Nesse momento em que Neemias vê os inimigos gritando, falando alto, aterrorizando e influenciando o povo de que eles não conseguiriam reconstruir os muros, nós chegamos no versículo 14 do capítulo 4, em que Neemias para e faz uma avaliação. Nós começamos a ler o versículo começa assim: fiz uma rápida avaliação geral da situação. Como líder de uma grande obra, ele diz aqui, Neemias está dizendo aqui: eu parei por um breve tempo para fazer uma rápida avaliação. A primeira lição que eu aprendo com Neemias, gente, e esse versículo parece que foi escrito para a igreja brasileira no Brasil para o ano de 2022. A primeira coisa que eu aprendo com Neemias aqui: se tiver que avaliar a obra que você está fazendo, pare por um breve tempo. Faça uma avaliação e volte para a obra. Infelizmente, o que eu tenho visto, pastores, são pastores parando por muito tempo para fazer a avaliação de seus ministérios. Eu tenho encontrado muitos pastores no Brasil dizendo que estão tirando o ano sabático. Eu respeito, mas de vez em quando eu tenho que lembrar os pastores que no inferno não tem ano sabático, o inferno não para, e nós temos que ter muito cuidado com essa história de estarmos parando para avaliar o nosso ministério. O grande líder Neemias nos ensina o seguinte: parei por um breve tempo e avaliei. Se tiver que avaliar o seu ministério, se tiver que avaliar a obra que Deus colocou na tua mão, não pare por muito tempo. Pare, analise, avalie, melhore o que tiver que melhorar, reconsidere o que tiver que reconsiderar e volte para a obra, porque o inferno não espera e nós temos muito o que fazer. Eu conheço muitos membros, inclusive, que chegam para o pastor e falam: pastor, eu vou entregar o meu cargo porque eu quero pensar, quero ficar um ano no banco pensando sobre o meu papel dentro da igreja. Para pensar, não, irmãos, porque o diabo não pensa, o diabo trabalha 24 horas para arrancar as almas de dentro da igreja e para deixar as que estão lá fora não entrarem. Quando for fazer uma avaliação da tua obra, pare por um breve tempo. É a primeira coisa que Neemias me ensina. Eu poderia parar aqui minha mensagem. Talvez eu vim aqui só para dizer para alguém que quer desistir de tudo, que quer ficar no banco avaliando. Talvez Deus me mandou aqui só para dizer o seguinte: não pare, não pare, não pare. Mãos à obra. Eu te dei uma grande responsabilidade. Você está fazendo uma grande obra. Recado está dado, mas eu vou continuar. E Neemias faz a avaliação
e ele reúne toda a população, ele reúne os obreiros, ele reúne os nobres, ele reúne os magistrados, ele reúne todo mundo. Eu consigo imaginar Neemias num lugar mais alto e o povo em volta dele, e ele agora queria falar o que ele descobriu na avaliação dele. Se fosse hoje, eu vejo Neemias parando num lugar, chamando os deputados, os senadores, os ministros, chamando todo mundo, porque ele tem que dar um recado da avaliação que ele fez. E a avaliação de Neemias foi, ele disse para o povo, para os líderes, para os magistrados, para os obreiros, para os nobres, a avaliação foi: não tenham medo dos nossos inimigos. A avaliação de Neemias, o recado foi: grande, poderoso, eterno é o nosso Deus. Nós vamos conseguir reconstruir os muros de Jerusalém. Uau! Irmãos, quando eu falei que esse versículo foi escrito para o Brasil de 2022, é porque a história está se repetindo no Brasil. Uau! Lá vem a pastora falar de política. Vou? Vou. Se não quiser ouvir, pode levantar e ir embora. Vou. Sabe o que está acontecendo no Brasil? Nós estamos fazendo uma grande obra nesta nação. Nós estamos reconstruindo os muros do Brasil. Nós estamos em processo de reconstrução de nação. E vou dizer mais, não é papel de um presidente da República, não é feito só de um grande líder. O que está acontecendo hoje no Brasil é resposta de oração da igreja. A igreja orou: Deus sara a nossa terra, Deus reconstrua a nossa terra. E nós estamos vivendo este momento, nós estamos reconstruindo o Brasil. Irmãos, vocês não imaginam o que era essa nação até 4 anos atrás. Vocês não imaginam que país nós recebemos. Vocês não imaginam como os muros, como as estruturas dessa nação estavam destruídas. Quando assumimos o Brasil, nós tínhamos relatórios de nos assustar, pastor. Nós tínhamos um relatório da ONU que dizia que nós éramos o campeão mundial de homicídio. Matava-se no Brasil em torno de 61 mil pessoas, mais que baixa de guerra. Éramos o campeão mundial de homicídio. Nós éramos o 5º país do mundo que mais matava mulheres. Como é que pode, irmãos? Nós no Brasil, segundo a Unicef, nós matávamos por dia 32 crianças e adolescentes. Matávamos mais crianças no Brasil em 2018 que países que estão em guerra. Que nação nós tínhamos? E a gente ainda mandava os nossos missionários para fora para pregar o evangelho da paz. Pastores, deputados, chegava a soar como hipocrisia a gente mandar os nossos missionários lá para fora para anunciar o evangelho da paz e o príncipe da paz. Imagine um missionário brasileiro em 2018 falando: eu vim aqui anunciar o príncipe da paz para um país que não acreditava em Jesus. E a população daquele país: você é de um país que serve o príncipe da paz? Deixa eu ver como é o seu país. E abria os jornais e descobria que a nação que se autodeclarava cristã era a campeã mundial de homicídio. Que vergonha, igreja! A nação que se autodeclarava cristã era a 5ª que mais matava mulheres no mundo. A nação que se autodeclarava cristã matava 32 crianças e adolescentes por dia. Estupros acontecendo em todos os lugares. Que rei da paz é este? Essa nação era de fato mesmo cristã, irmãos? Os templos estourando para tudo que é lugar. Nós tínhamos templo no Brasil de todos os tamanhos e éramos o campeão mundial de homicídio. Alguma coisa estava errada nesta nação. E a igreja dizia: Deus levanta um líder, Deus levanta um povo, Deus levanta a sua igreja. E eu vou dizer uma coisa: Deus ouviu a oração da igreja. Estamos em processo de reconstrução da nossa pátria. E Neemias fala exatamente isso. Estamos reconstruindo os muros. E eu vim aqui hoje para dizer para vocês: estamos reconstruindo a nossa nação. Mas é possível que alguns aí estão pensando que nada,
Isso aí é só papo para a senhora emocionar o povo. Tem gente dizendo aí que nada, que reconstruir nada. Essa nação já era, essa nação já acabou. Essa geração está toda doutrinada. O comunismo já tomou conta das faculdades. Nossos jovens já estão confusos. Nossos meninos estão achando que são meninas. Nossas meninas estão achando que são meninos. Acabou, o suicídio está aí. Acabou para essa nação, acabou para vocês. Eu vim aqui dizer para vocês uma coisa: não acabou para o Brasil, porque grande, poderoso, eterno é o nosso Deus. Nós vamos reconstruir essa nação. Nós estamos em processo de reconstrução de nação. E os nossos inimigos podem berrar, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor Jesus é o Senhor desta nação. Neemias anima o povo. E Neemias fala para o povo: nossos inimigos não sabem o tamanho do nosso Deus. Nós vamos reconstruir essa nação. Mas ele se dirige para os obreiros, para os nobres, para os magistrados, e diz o seguinte: mas enquanto estivermos reconstruindo esta nação, e ele olha para o povo, sabe o que vocês vão fazer enquanto eu estiver reconstruindo os muros? E o povo para. E o recado dele é: lutem com bravura por vossos homens, vossos meninos, vossas meninas, vossas mulheres e vossas famílias. Neemias manda um recado para o Brasil: não se reconstrói uma nação sem lutar por famílias. Neemias manda um recado para o Brasil: não se reconstrói uma nação sem lutar por meninos, meninas, mulheres e famílias. E o recado é, senador, não adianta ter o melhor ministro da economia do mundo, e nós temos um Paulo Guedes que é extraordinário. Não adianta nós termos o melhor presidente do Banco Central. O nosso presidente do Banco Central foi eleito por 2 anos seguidos como o melhor presidente de Banco Central do mundo. Não adianta termos o melhor e mais extraordinário presidente da República, e nós temos hoje o mais extraordinário presidente que já governou essa nação. Não adianta se nós não estivermos lutando com bravura por nossos meninos, nossas meninas, nossas mulheres e nossas famílias. De que me adianta uma economia forte e pujante para aquele pai que chega em casa e encontra o seu filho de 12 anos enforcado? Do que me adianta uma economia forte e pujante, a gente exportando para o mundo inteiro soja, alimentando o mundo inteiro, e as nossas mulheres apanhando, sendo estupradas e sendo machucadas? Só se reconstrói nação com famílias fortes. Só se reconstrói nação protegendo menino, menina, mulher, homem e famílias. Irmãos, a Bíblia é tão perfeita. Este versículo poderia estar escrito apenas o seguinte: lute com bravura por suas famílias e pronto. Mas o versículo traz separado: lute com bravura por suas mulheres. E agora eu quero falar sério com a igreja. Só vamos reconstruir a nossa nação quando todas as mulheres nessa nação forem protegidas. Irmãos, uma nação que se autodeclara cristã não pode ter violência contra a mulher. Eu vou repetir: uma nação que se autodeclara cristã não pode ter violência contra a mulher, porque ser cristão é proteger mulher. Jesus Cristo, quando veio a este planeta, ele veio para restaurar a dignidade da mulher no planeta. Portanto, ser cristão é proteger mulher, é proteger a dignidade da mulher. Explica melhor, pastora. Vou explicar. E vou falar com você, papai e mamãe. Você vai ter que conversar com seu filho em casa sobre respeito à dignidade da mulher, sobre proteção da mulher. Porque eu acredito que a violência contra a mulher nós vamos enfrentar no Brasil é dentro de casa, ensinando o menino a respeitar menina, ensinando o menino a proteger menina. Nós vamos ter que ir para as escolas, ensinar meninos a respeitar meninas. É dessa forma que nós vamos enfrentar a violência contra a mulher no Brasil. Irmão, Jesus Cristo, quando veio a esse planeta, ele veio via nascimento materno. Jesus Cristo poderia ter vindo para este planeta adulto, com 30 anos e cumprido só 3 anos de ministério, e eu acreditaria do mesmo jeito que ele é filho de Deus.
Mas ele decide vir para este planeta via nascimento materno. E isto tem uma explicação. Quando a Trindade decide isso, é porque o Senhor Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus diz: chega, vamos mostrar para aquele planeta agora que a mulher tem que ser respeitada, que a dignidade da mulher tem que ser restaurada. E Jesus nasce num momento em que a mulher não era nem contada, que a mulher era subjugada. E ele decide vir a esse planeta via nascimento materno. Vocês não têm ideia como o inferno tem raiva de mulher. Mulheres, vocês não têm ideia como o inferno tem raiva de nós. Sabe por quê, mulheres? Porque Jesus Cristo tem um chamego todo especial com nós mulheres. Jesus Cristo morou dentro de um útero materno. Ele conhece o batimento cardíaco de uma mulher. Ele conhece o batimento do coração de uma mãe. Jesus tem intimidade com mãe. Jesus identifica a voz de mãe. Jesus é apaixonado por mãe. Jesus Cristo é apaixonado por mulheres. Desculpa os homens, Deus ama vocês, Jesus ama vocês, mas é com nós mulheres que ele tem chamego. Isso está explicado. Jesus Cristo é apaixonado por mulheres. Portanto, se eu sou cristã, eu tenho que proteger mulheres. E vou dizer uma coisa: Jesus Cristo é apaixonado por mães. Mães, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus Cristo sabe quando você está feliz. Ele sabe quando você está triste. Ele responde oração de mães. Mães, não parem de orar. Ele se identifica com você e ele responde oração de mães. E o recado está dado: ore por seus filhos, mães. A nossa relação com Jesus, ela é tão íntima que eu vou lá para a ressurreição. Lá na ressurreição, os discípulos chegam na frente do túmulo correndo, porque a pedra havia se removido. Eles olham para dentro do túmulo e eles veem o túmulo vazio e vê lençóis e saem felizes da vida porque viram lençóis. Mas as mulheres, mas Maria ficou na porta do túmulo. Ela não queria ver só lençol. Ela olha para dentro do túmulo e ela queria ver mais. E ela viu anjo. Entenderam a diferença? Vocês vê lençóis, a gente vê anjos. É isso. Por que essas mulheres ficam o tempo todo na igreja? Por que essas irmãs não saem do ciclo de oração? Por que essas irmãs não saem da igreja? É porque a gente vê anjo. É porque a gente fala com anjo. E é porque a gente vê o mestre também. E o mestre sabe o nosso nome, porque depois que ela viu o anjo, ela queria mais que anjo. Ela fica no jardim e ela vê o mestre e o mestre a chama pelo nome. Jesus é apaixonado por mulheres. Uma nação que se autodeclara cristã não pode ter violência contra a mulher, mas infelizmente o que vejo hoje, pais e mães, ainda é um país com muita violência contra a mulher. Nós temos um presidente da República que lutou muito para acabar com a violência contra a mulher no Brasil. Eu falo que o presidente Bolsonaro foi o presidente mais cor-de-rosa, é o presidente mais cor-de-rosa da história. Foram mais de 60 leis sancionadas para proteger mulheres, porque ele entendeu que um governo cristão tem que proteger mulheres. E aqui vai um recado para os conservadores: proteger mulher não é pauta feminista. Proteger mulher é papel da igreja. Proteger mulher é pauta de um povo cristão. E o que a senhora quer falar sobre isso? Eu quero falar o seguinte: que está na hora da igreja se levantar e proteger mulheres com bravura. Neemias disse: lute com bravura por suas mulheres. Se vocês querem uma nação próspera e abençoada, cuide de suas mulheres. Se querem uma nação que realmente seja nação evangelizadora, proteja as suas mulheres. E o que é lutar com bravura para proteger mulheres? Eu vou explicar, pastores. É da seguinte forma: quando entrar uma irmã na igreja com o olho machucado, o olho roxo, e a gente no passado orava pela irmãzinha e mandava a irmãzinha voltar para casa e dormir com o agressor. Isso não é proteger com bravura. Proteger com bravura é quando uma mulher entrar machucada na igreja, a gente vai orar por ela, mas vai pegar na mão dela e vai para a delegacia denunciar o agressor. Isso é proteger mulheres com bravura. Se queremos uma nação abençoada, temos que proteger mulheres. Opa! Eu estou vendo adolescentes aqui. Oh, coisa boa.
E é nessa geração que eu estou acreditando. Mas para que esses meninos protejam mulheres no Brasil, papai e mamãe, vocês vão ter que ensinar os meninos a respeitar meninas. Vocês vão ter que entender, papais e mamães, que nós vamos ter que ensinar para os nossos meninos que menina e menina são iguais em oportunidade, iguais em direitos, iguais em dignidade, mas são diferentes fisicamente. Nós vamos ter que falar sobre isso. E por que Deus nos fez diferente? Vamos falar sobre isso? Aonde o homem foi feito? O homem foi feito no pó. Eita, pastores, vou falar uma coisa que ninguém gosta de falar. O homem foi feito do pó. O homem não foi feito de florzinha, tá? Papais e mamães, há uma diferença entre menino e menina. As ideologias que estão aí, estão colocando eles como iguais. E isso está trazendo uma grande confusão, e inclusive está resultando em violência contra a mulher. O menino foi feito, o homem foi feito do barro. Ah, mas a senhora quer que meu filho seja grosseiro? Não. Mas infelizmente eu estou vendo muito papai e mamãe querendo que seu filhinho seja bonzinho, gentil, dócil. Olha aqui, irmãos. O homem foi feito do barro. Quem foi feito no jardim foi a mulher. Entenderam a diferença? Papais e mamães, restaure a forma de educar meninos e meninas dentro de casa. Papais e mamães, ensine aos seus meninos adolescentes, aos seus meninos pequenos, que o homem foi feito mais forte para proteger as mulheres e não para agredir as mulheres. Papais e mamães, ensinem aos seus meninos que o menino tem que levar flor para a menina. Papais e mamães, ensinem aos seus meninos que os homens foram feitos para nos dar presente, para nos dar flores e para levar café da manhã para nós lá na cama. Dá glória a Deus, irmãs! Yes! Somos fisicamente diferentes, porque o homem foi feito mais forte para proteger mulheres. E uma igreja que prega o cristianismo tem que ensinar isso para seus meninos. Nós temos que mudar essa geração. Nós temos que falar de proteção de mulheres dentro da igreja para crianças e para meninos e meninas. Se queremos reconstruir esta nação, vamos ter que começar uma grande revolução, papai e mamãe. Atenção com o que vocês estão ensinando para os seus filhos dentro de casa. Atenção como vocês estão lidando com este assunto. Menino veste azul e menina veste rosa. É isso e acabou. Eita, que a senhora é homofóbica. Não sou homofóbica. Eu sigo a palavra de Deus. Somos biologicamente diferentes. E vai mais um recado para os desconstrutores de famílias, os que destroem família. E o recado é o seguinte: os filhos pertencem aos pais e os filhos não pertencem ao Estado. O Estado não pode se meter na educação dos pais em relação aos filhos. E a gente vai ter que ter a coragem de falar sobre isso. Em 2018, tinha uma procuradora da República que ia para a Câmara, Senado e ocupava todos os espaços para dizer que os filhos pertencem ao Estado, os dela, porque a minha pertence a mim e quem vai educar a minha sou eu. Eita, senador, briga feia. Homeschooling, estamos lá tentando aprovar há mais de 20 anos no Congresso Nacional o ensino domiciliar, para que o pai que quer educar o filho de 4 anos em casa, queira alfabetizar, alfabetize. Aí vem um grupo de sindicato, um grupo de especialistas dizendo não, eles não podem educar os seus filhos porque os pais não estão prontos para educar os seus filhos. Eles não conhecem os pais cristãos. Nós estamos prontos sim para educar nossos filhos. Se queremos uma nação reconstruída, teremos que proteger mulheres. Mas o versículo continua: enquanto eu estiver reconstruindo os muros, lute com bravura por seus meninos e por suas meninas. Irmãos, poucas vezes a Bíblia fala de menina. Esse versículo não precisava falar de menina, bastava falar família, a gente já entenderia.
mas está separado meninas. E agora eu quero falar com os pais de meninas. Vocês não têm ideia que Brasil nós recebemos em 2018. Nós tínhamos um título, que éramos o pior país da América do Sul para se nascer menina. Uau! Uma nação que se autodeclara cristã era a pior nação da América do Sul para se nascer menina? Tinha alguma coisa errada com esse Brasil, irmãos? E alguma coisa muito grande tinha que acontecer nesta nação para que se interrompesse um ciclo de sofrimento e dor nesta nação. E alguma coisa aconteceu em 2018 que ninguém consegue explicar. A eleição do presidente Bolsonaro é humanamente impossível de explicar, é sociologicamente impossível de explicar, é historicamente impossível de se explicar. Um homem que estava lá no poder, que ninguém conhecia, que não tinha dinheiro, que não tinha partido, que não tinha horário de televisão, aquele homem é eleito presidente da República. Como é que se explica isso? Eu sei como explicar. Deus ouviu a oração da igreja e Deus queria interromper nesta nação um ciclo de sofrimento e dor. Explica melhor, ministra. Vou explicar. A nação brasileira, que se dizia nação cristã, nós tínhamos nesse país 305 povos indígenas e em torno de 40 povos ainda matam suas crianças. Nós temos nessa nação povos que matam crianças quando nascem com qualquer deficiência física ou mental. Eu vou perguntar para vocês, vocês já viram o índio albino? Vocês já viram o índio com síndrome de Down? Já viram o índio em cadeira de roda? Vocês nunca se perguntaram, todos eles nascem sem deficiência física ou mental? Nós temos povos que quando as crianças nascem com qualquer deficiência física ou mental, eles enterram as crianças vivas após o nascimento. Isso é lenda? Não é lenda. Eu sou mãe de uma criança dessa. Nós temos povos que quando são filhos de mãe solteira, o pajé e o cacique manda enterrar a criança após o nascimento. A minha filha seria enterrada viva depois que nasceu, porque a mãezinha dela tinha 12 anos. Era uma menina que foi abusada, teve um bebê e tinha que enterrar viva a criança e não conseguiu enterrar. Fez o buraco, não conseguiu enterrar viva. Ela não enterrou porque estava escrito no céu que a Lulu seria minha filha. A Lulu está com 24 anos hoje. É a moça mais linda do Brasil. Parece com a mãe, linda como a mãe aqui. 24 anos. Mas nós temos povos na Amazônia que quando a família tem 3 meninas, a partir da 4ª, tem que enterrar viva. Vocês sabiam que vocês moram numa nação que meninas são enterradas vivas em aldeias, tão somente porque nasceram meninas? Como é que podemos dizer que essa nação é cristã? Se a gente tem nas florestas desse país crianças chorando debaixo da terra, agonizando e morrendo porque foram enterradas vivas por suas próprias mães. Detalhe, o ritual quem tem que fazer é a mãe. E mãe é mãe em qualquer cultura, em qualquer raça. As mães indígenas amam seus bebês e elas sofrem na hora de enterrar suas crianças. Eu trabalho com essas mães, eu trabalho com mães que já enterraram crianças no passado e elas falam que quando se enterra uma criança viva, ela não morre na hora, ela chora debaixo da terra até morrer. É o choro que a igreja evangélica não escuta. É o choro que a Câmara dos Deputados não escuta. É o choro que o Senado Federal não escuta. Mas é o choro que o Deus Todo-Poderoso escuta. E Deus não suportava mais no céu ouvir os choros da floresta do Brasil. Crianças gemendo debaixo da terra, tão somente porque nasceram com um problema de saúde ou porque são meninas. E Neemias disse: lute com bravura por cada menina. E aqui não está escrito lute com bravura por cada menina branca. Todas as meninas, inclusive as meninas que nascem em aldeias indígenas. Como podemos ser uma nação rica e abençoada se ainda somos uma nação que meninas são enterradas vivas só porque nasceram meninas?
Oh, pastor, eu não queria ouvir isso. Mas Deus te trouxe aqui, porque Deus queria te incomodar nessa noite. Mas ainda somos uma nação que machuca meninas de outro jeito. E quero falar sobre isso nessa noite. Eu fui menina nesta nação. E eu sou uma das milhões de meninas sobreviventes de uma das mais terríveis violências. Que violência? Vou falar dela para vocês. Satanás, quando olhou para essa terra, Satanás sabia que Deus tinha um plano para esse país. Esse país, quando foi descoberto, recebeu o nome de Terra de Santa Cruz, de Terra de Vera Cruz. O primeiro ato que foi feito nessa terra aqui foi uma missa. E desde criança eu escuto que Deus tem planos para o Brasil, e eu escuto os profetas falar que nós seremos a nação evangelizadora e que nós seremos celeiro de missionários para todo o mundo. Satanás sabe que essa nação é diferente. Satanás sabe que aqueles navios que saíram lá da Índia e que andaram, que saíram da Europa atrás da Índia e que andaram e que se perderam e que pararam em Porto Seguro, eles não se perderam. Deus soprou, Deus fez aquelas caravelas pararem ali na Bahia, porque Deus queria fazer nascer no Brasil uma terra diferente, uma mistura de cor, de raça, de povo, porque Deus queria que essa nação fosse uma nação espetacular. Há planos de Deus para o Brasil, mas os muros precisam ser reconstruídos. Eu fui menina numa nação que tem muita violência contra a menina. Satanás olhou um dia para cá e falou assim: como é que a gente acaba com essa nação cristã? E um capetinha levantou lá no inferno e disse: eu sei como, eu tenho uma arma poderosa. E o capetão disse: fala qual é a sua arma. Ele disse: violência contra a mulher. Quando se machuca uma mulher, se destrói uma família. Deixa eu dizer uma coisa, obreiros e pastores que estão aqui: a violência contra a mulher nasceu no inferno. Acreditem nisso. E nós vamos ter que enfrentar a violência contra a mulher no mundo espiritual. Quando se machuca uma mulher, Satanás olha e fala: tá vendo, Jesus, o que eu fiz com a mulher que você tanto ama? Que você foi lá resgatar a dignidade dela? Nós precisamos ter algumas compreensões espirituais, irmãos. E talvez alguns de vocês não imaginavam que uma ministra de Estado viria aqui trazer revelações. Eu vim trazer algum mistério. A violência contra mulheres tem que ser enfrentada no mundo espiritual, porque eu fui para lá como ministra da mulher, foi de tudo. Vocês não têm ideia de como eu trabalhei. Vocês não têm ideia de quantas leis o presidente Bolsonaro sancionou. Só em 2021 Bolsonaro investiu 236 bilhões de reais em mulheres, e a gente ainda tem violência contra a mulher no Brasil. Por quê? Eu vou dizer por quê, pastores. Porque a resposta para o Brasil ainda é a igreja. A resposta para a minha nação é a igreja. Não vamos terceirizar para o governo o papel da igreja. Proteger mulheres é papel da igreja. Aí o Satanás disse: está faltando mais alguma coisa para a gente destruir a nação brasileira. Um outro capetinha disse: eu tenho uma ideia melhor. E qual é a ideia? A pedofilia. Vamos usar essa arma para destruir o Brasil. Irmãos, e ele tinha razão. Eu já estou indo para o final da minha fala. O relatório que nós temos, que nós somos o pior país da América do Sul para se nascer menina, é porque no meu país, 1 a cada 4 meninas vai ser abusada sexualmente até os 18 anos de idade. É forte, Rosângela. De cada 4 mulheres que estão aqui, 1 foi abusada sexualmente até os 18 anos de idade. Quer destruir uma mulher? Abuse dela na infância. O abuso sexual é uma arma do capeta. Porque o abuso sexual, ele não encerra no ato, ele começa no ato. E nós vamos ter que falar muito sobre isso no Brasil.
E a igreja vai ter que se levantar para enfrentar a violência contra a criança. Todo tipo de violência, eu poderia falar de todas, mas eu quero falar de uma. Eu quero falar da violência sexual. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A pedofilia, ela é tão avastadora, ela é tão terrível, que tem países que usam a pedofilia como arma de guerra. Deixa eu explicar, tem países na África que eles não invadem uma nação com armas. Eles entram na nação e estupram todos os meninos e meninas. Voltam 15 anos depois, a alma da nação está morta. Um menino estuprado dificilmente será um grande soldado de guerra. Uma mulher que foi estuprada dificilmente será uma grande líder. Eu sei o que eu estou falando. A pedofilia, ela não começa, ela não encerra ali, ela começa ali, ela é para a vida toda, ela destrói. Se quiser destruir uma mulher, abuse dela na infância. Se quiser destruir um homem, abuse dele na infância. E Satanás sabia que podia calar muitos pastores, abusando sexualmente deles na infância. Poderia calar muitas pregadoras, abusando delas na infância. Como a senhora sabe disso? Por que a senhora fala com tanta veemência da violência sexual? A senhora leu sobre isso? Não. Não é porque eu li sobre isso. É porque eu sou sobrevivente. Aos 6 anos de idade, pais que estão aqui, eu fui estuprada de uma forma terrível. Quem te estuprou, pastora Damares? Um homem que estava hospedado na minha casa. Vamos falar mais claramente. Meu pai era o bispo, era o presidente de campo. E os obreiros que se formavam no seminário iam fazer o curso prático na nossa região, na nossa convenção. E meu pai hospedava eles em casa. E um dia o meu pai hospedou um falso pastor. Irmãos, não tem pastor pedófilo. Tem pedófilo fingindo que é pastor. Não tem padre pedófilo. Tem pedófilo fingindo que é padre. E meu pai tão misericordioso, meu pai era um grande pregador. Meu pai morreu, fez 1 ano agora em março. Meu pai morreu pregando o evangelho. Morreu aos 92 anos de idade pregando. E meu pai me amava de uma forma extraordinária. Mas ele levou para dentro de casa um estuprador. Primeiro recado que eu queria passar para vocês com a minha história, irmãos. Cuidado com quem vocês estão levando para dentro de casa. Olha aqui, irmão, sua casa é o seu ninho. Proteja o seu território, proteja o seu ninho. Mulheres, protejam o seu ninho como leoas. Homens, protejam os seus lares. Não leve para dentro de casa quem vocês não podem levar. Aí tem alguns aqui dizendo, mas na minha casa eu não hospedo ninguém. Gente, eles estão entrando de outra forma na sua casa, eles estão entrando por meio de um celular. O capeta também é moderninho. O capeta não vai mandar um hóspede para sua casa, ele está mandando um celular. Vocês não têm ideia como os pedófilos do inferno estão invadindo os nossos lares por meio do celular. Seus meninos e meninas estão sendo conquistados em celular por pedófilos e por pedófilas. Ah não, pastora, o meu filho não fica falando com qualquer um no celular. O meu filho só joga aqueles joguinhos livres, joguinhos para criança. Abra o olho, pastores, abra o olho, pais. Vocês acham que pedófilo vai ficar jogando em joguinho de adulto? Pedófilo vai fingir que é criança e vai entrar em joguinho de criança para falar com o seu filho. Cuidado com quem suas crianças estão falando. O abuso sexual é a arma do inferno, e o inferno sabe que pode destruir seu filho, sua filha, por meio do abuso sexual. Ah, pastora, mas eu não tenho acesso ao celular do meu filho. Sabe, né? Ele é adolescente, ele tem senha, e os professores dizem que se eu pedir a senha é invasão de privacidade. Olha aqui, papai e mamãe. Enquanto estiver morando na sua casa, comendo do seu arroz e feijão, quem manda no celular do teu filho é você. Não pode ter privacidade entre pai e filho dessa forma. Eita, que os adolescentes vão ficar bravos. Quer privacidade? Vai trabalhar e pagar seu aluguel. Tá dado o recado, papai e mamãe. Cuidado com
os discursos bonitinhos de Satanás para alcançar os nossos meninos e meninas. Neemias disse: lute com bravura. Ah, mas se eu falar com meu filho, ele vai ficar bravo. Eu quero que meu filho seja meu amigo. Papai e mamãe, você não tem que ser amigo do seu filho, você tem que ser pai e mãe. E você não tem que ficar implorando o amor do seu filho. Seu filho tem que te amar, porque você merece ser amado. Que confusão! Veio trazer confusão. E tem um monte de adolescente bravo comigo. Vão começar a levantar, vão embora. Olha aqui, adolescentes, é porque eu amo tanto vocês que eu estou falando isso. Prendemos agora em Brasília um homem, apenas um homem, fez 60 vítimas de estupro por meio do celular. Um homem pegou 60 meninos em Brasília. Sabe como? Ele entrava na internet, entrava no Instagram com um rostinho de menina chamada Bia, que tinha 13 anos, e ficava procurando meninos de 12 e 13 anos, e fingia que estava apaixonado pelo menino, e o menino se apaixonava pela Bia, e começavam a conversar no Instagram. Daqui a pouco ele pediu o WhatsApp da menina, do menino, e o menino dava. Aí a suposta Bia mandava uma foto sensual para o menino, e o menino mandava uma. Quando ele recebia a primeira foto, ele dizia: eu sou um homem, e se você não fizer o que eu quero, eu vou mandar essa foto para o teu pai e vou te colocar na internet. Só em Brasília, ele fez 60 vítimas. Meninos querendo se suicidar. Porque a partir daí, ele ficava pedindo para os meninos fazer outras coisas. Vocês sabem o que eu estou falando. O abuso sexual, irmãos, ele está moderno. Os abusadores estão muito modernos. Papai e mamãe, abre os olhos. Aos 6 anos de idade, eu era menina, filha de um pastor pentecostal. Eu estou quase indo para o encerramento. Eu era uma menina linda, irmãos. Eu tinha um cabelo comprido. Eu sentava no primeiro banco da igreja. Eu cantava com a mão para cima. Eu louvava o Senhor. Eu era uma menina crente. E aquele homem me estuprou de forma terrível. E depois que ele abusou de mim, ele me colocou no colo de novo, na primeira vez. Eu ainda toda machucada. E disse que eu era a culpada daquilo. Ele disse, pastores, que eu era uma menina enxerida. E que eu tinha provocado ele, que eu era suja, imunda e pecadora. Ele me fez eu me sentir culpada do abuso. E é isso que eles fazem. Eles fazem as crianças se sentirem culpadas. Eu só tinha 6 anos. E quando ele disse para mim que eu era pecadora, suja e imunda, ele tirou de mim o sonho mais lindo que eu tinha aos 6 anos. Qual é o sonho mais lindo que uma menina cristã tem aos 6 anos? Morar no céu com Jesus um dia. E quando ele disse que eu era pecadora, eu achava que eu não ia mais morar no céu com Jesus. Ele não tinha aquele direito. Ele não tinha o direito de machucar o meu corpo, mas também não tinha o direito de arrancar de mim o sonho mais lindo que eu tinha, que era morar com Jesus no céu. Ele foi terrível comigo. Ele machucou o meu corpo, a minha alma, e arrancou de mim os meus sonhos. É o que eles fazem, pastores. Eles arrancam sonhos de crianças. Eles arrancam sonhos de adultos. Deixa eu contar uma coisa para vocês, que eu comecei a falar recentemente sobre isso. Eu não consegui gerar um bebê por causa dos ferimentos quando eu tinha 6 anos de idade. Ele tirou de mim o sonho da maioria das mulheres cristãs, que é ser mãe. A mulher que nos últimos anos tanto lutou pelas crianças no Brasil, não teve a graça de gerar um bebê no útero por causa de um pedófilo. É isso que eles fazem, irmãos. É isso que eles aprontam. Eles sepultam sonhos, eles sepultam destinos. O abuso sexual, papai e mamãe, é uma das mais terríveis armas contra a criança. Acredite no que eu estou falando. E vou dizer uma outra coisa, irmãos: não tem remédio que faça a gente esquecer. Não tem terapia que faça a gente esquecer. Não tem oração que faça esquecer. Não tem cargo público, não tem poder, não tem dinheiro. O que aconteceu comigo é que Jesus me ensinou a lidar com a minha dor
mas eu lembro. E tem dias que eu acordo e lembro da voz dele. Eu lembro às vezes do cheiro dele. Não tem como esquecer. Tem como aprender a lidar com a dor e ser curada, mas não tem como esquecer. Aos 6 anos, irmãos, eu me tornei uma criança triste. E eu sentava no primeiro banco da igreja, eu continuei sentando no primeiro banco da igreja, só que agora era uma menina triste. E ninguém na minha igreja percebeu que eu estava triste. O meu pai não percebeu que a filhinha linda dele, que ele chamava de princesa, e papai sempre me chamou de princesa. O meu pai não via que eu estava diferente. Sabe por quê, pastores? Meu pai estava muito ocupado construindo um grande templo. O meu pai não percebeu as mudanças de comportamento que eu estava mandando. O meu pai estava muito ocupado com as coisas do céu. Cuidado, pastores. Seu primeiro ministério é a tua família. A mamãe também não percebeu que eu estava diferente, porque a mamãe fazia comida, inclusive para os obreiros que eram hospedados lá em casa. A mamãe estava ocupada cuidando do coral da igreja. Meus pais estavam muito ocupados quando eu tinha 6 anos. Os jovens da minha igreja também estavam muito ocupados quando eu tinha 6 anos. Eles ensaiavam sábado para cantar domingo lindamente, e eles não viam que eu não cantava mais. Os diáconos, eles serviam a Santa Ceia e passavam por mim no banco, passavam com pão, passavam com vinho. Eu olhava nos olhos dos diáconos, eu mandava todos os sinais que eu estava triste. Mas estava todo mundo ocupado quando eu tinha 6 anos e não perceberam que eu mudei de comportamento. Eu passei a sentar no meio da igreja e ninguém percebeu que eu estava mudando de banco. E eu me sentia suja, imunda, pecadora. Irmãos, eu lavava a mão o tempo todo. Eu me lavava o tempo todo, porque eu me sentia suja e eu achava que eu não ia mais para o céu. E ninguém percebia o tamanho da minha dor. Foram 2 anos de abuso. Aquele homem abusou de mim por 2 longos anos e ninguém percebeu. E ele dizia para mim que se eu contasse para o meu pai ia matar. E eu era culpada da morte do meu pai. Então era muita culpa nas costas de uma menina. Era muita dor e muito sofrimento. E a igreja cantando lindamente. E ninguém percebia o que estava acontecendo comigo. Irmãos, se um diácono, uma diaconisa, um líder de louvor, tivesse percebido que eu estava diferente, tivesse me abraçado aos 6 anos e dito para mim que eu ainda ia para o céu, a minha vida tinha sido bem mais fácil. Mas estava todo mundo ocupado. A igreja não percebeu, a escola não percebeu, a família não percebeu. As minhas 3 redes de proteção não perceberam o que acontecia comigo. Foi muita dor. Eu me lembro, irmãos, que quando eu tinha por volta de 8 anos, esse homem sumiu lá de casa. Eu estou encerrando. E aos 24 anos de idade eu descobri que ele sumiu quando eu tinha 8 anos, porque meus pais descobriram. E quando os meus pais descobriram, meus pais foram falar com os presidentes nacionais da igreja o que tinha acontecido. O presidente nacional disse para o meu pai: não fale com sua filha sobre isso, porque é pecado, apenas ore por ela. Há 52 anos atrás era assim que os assuntos eram lidados. E meus pais apenas oraram por mim. E eu fico imaginando o quanto meus pais sofreram. Eu fico imaginando quantas vezes a mamãe se ajoelhou de madrugada aos pés da cruz, pedindo a Jesus para curar as minhas dores. Eu fico imaginando quantas vezes papai se ajoelhou e bateu no peito. Deus, como eu não vi isso? Quanto eles choraram aos pés da cruz, mas em silêncio dentro do quarto, porque não podiam falar comigo. Eles oraram por mim 19 anos, até eu descobrir que eles sabiam. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, como pastora. Eu louvo a Deus pelas orações dos meus pais por 19 anos, mas eu trocaria 19 anos de oração por um abraço deles quando eles descobriram e eles tivessem me garantido que me amavam e que eu ainda ia para o céu. Infelizmente eu tenho visto a igreja seguir o mesmo caminho hoje. Estão apenas orando pelas crianças. Eu vejo a igreja falar assim: Deus, manda lá na floresta os seus anjos. Não são anjos, é a igreja.
Deus manda lá na rua onde as meninas estão sendo estupradas, manda os seus anjos. Não são anjos, é a igreja. Lute com bravura por cada menina, por cada menino. A minha história, irmãos, poderia ter sido diferente. Aos 10 anos eu não aguentava mais de tanta dor aqui dentro. E aos 10 anos de idade eu quis morrer. E aí vem a história da goiabeira. No fundo da casa do meu pai, irmãos, tinha um pé de goiaba. E eu passava horas em cima do pé de goiaba chorando. Será que a mamãe não percebia que eu ficava muito tempo no pé de goiaba? Será que papai não percebia que eu gastava horas da minha tarde naquele pé de goiaba? Será que vocês não estão percebendo que os seus filhos estão gastando muito tempo no celular? Será que eles não estão no celular fugindo de uma dor que você não identificou ainda, papai e mamãe? Com 10 anos eu não aguentava mais a minha dor e eu quis morrer. Fui a única menina de 10 anos que tentou suicídio no Brasil? Não. Nós temos registro no SUS, irmãos, de crianças no Brasil com 8 anos de idade que se suicidaram. E essa geração, o suicídio entre adolescentes é a segunda causa de mortes. E no dia que eu quis morrer, irmãos, e aqui eu vou encerrando, eu subi no pé de goiaba, eu peguei veneno de rato em casa. E eu subi com um saquinho de veneno de rato no pé de goiaba e eu chorava muito porque eu amava meus pais. E eu sabia que eles iam sofrer se eu morresse. Mas eu tinha tanta dor aqui dentro. E eu queria aliviar a minha dor. Não é que eu queria morrer, eu queria aliviar a minha dor. Vocês conseguem entender essa confusão que estava na minha mente? E eu subia no pé de goiaba, eu não ia mais para o céu. Então eu queria morrer. E na hora que eu estava abrindo, irmãos, o saquinho de veneno, chorando, desesperada, com muita dor, o meu corpo doía. Eu ainda tinha marcas, eu ainda tinha sequelas dos ferimentos, dos abusos. E na hora que eu estava abrindo o saquinho de veneno, que eu olhei para debaixo do pé de goiaba, milagrosamente, irmãos, eu vi Jesus debaixo do pé de goiaba. Eu não sei se você teve experiência com Jesus na infância, mas eu vim aqui dizer uma coisa: Jesus Cristo tem experiências com crianças. Jesus Cristo quer ter experiência com seus filhos. Não impeça que seus filhos tenham experiências extraordinárias com Jesus e sobrenatural. Ele fala com crianças, anjos falam com crianças. Se seu filho está dizendo que está vendo anjo, acredita. Se seu filho está dizendo que está vendo Jesus, acredita, porque o céu desce até uma criança. Jesus desceu do céu e foi até debaixo de um pé de goiaba por minha causa. Se seu filho estiver falando em línguas, acredita. Se seu filho está dizendo que quer orar por enfermos, acredita. Jesus tem experiências extraordinárias com criança. Proporcione o seu filho espaço, ambiente para que ele tenha experiência com Jesus. Eu estava lá, eu sei quem desceu do céu. Era eu e meu Senhor. Eu quero que vocês imaginem o seguinte, irmãos: eu não ia mais para o céu, e o céu desce até mim. Vocês conseguem entender como Jesus é apaixonado pelas meninas brasileiras? Vocês conseguem entender como Jesus é apaixonado pelas crianças do Brasil? Ele faz loucuras pelas crianças do Brasil. Ele faz coisas extraordinárias. Ele desce do céu e vai até um pé de goiaba. Vocês conseguem entender que amor é esse? Alguém consegue explicar que amor é esse? E quando eu olhei para Jesus, irmãos, Ele olhou para mim. E eu lembro daquele olhar, e eu não vejo a hora de chegar no céu para olhar aquele olhar de novo. E Ele começou a sorrir, e Ele começou a subir no pé de goiaba. Eu lembro Ele levantando a roupa dele, era aquela imagem que eu tinha de Jesus, com a barba comprida, aquele Senhor lindo. E Ele começou a subir no pé de goiaba, e eu assustada disse: não, Jesus, não sobe. O Senhor não sabe subir em pé de goiaba. O Senhor vai cair, vai se machucar. E eu lembro que eu disse assim: já te machucaram tanto na cruz. Eu amava tanto Jesus, irmãos, que eu não queria que Ele se machucasse mais.
Mas eu tenho uma boa notícia para dar para vocês que não está na Bíblia. Jesus sabe subir em pé de goiaba sem cair. E ele subiu, e eu lembro, deputados, senadores, que o pé de goiaba, ele tinha uma bifurcação, e eu lembro que ele ficou naquela bifurcação, eu fiquei num galho mais alto, e a gente conversou, e ele disse coisas para mim. Ele disse que tinha planos na minha vida, ele disse que me amava, que eu não era imunda, suja e pecadora, e que ele ia transformar a minha vida, e ele transformou a minha vida em cima de um pé de goiaba. Irmãos, eu subi no pé de goiaba para a morte, e eu desci para a vida. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender que Deus é esse que para tudo no trono por causa de uma baianinha abusada em cima de um pé de goiaba? Jesus Cristo é apaixonado pelas meninas do Brasil. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, ele tem pressa. Ele tem pressa. Quando o presidente Bolsonaro assumiu o Brasil, ele disse assim: por onde nós vamos começar, Damares? Eu disse: pelas crianças. Por isso que eu falo que a eleição do presidente Bolsonaro interrompeu um ciclo de dor e sofrimento no Brasil. Nós estamos lutando muito, muito nessa nação para a gente inibir o abuso sexual. A câmera está aqui, foca a câmera em mim, por favor, foca a câmera em mim. Eu vou mandar um recado para os abusadores e pedófilos do Brasil. O recado é o seguinte: nós vamos pegar todos vocês, não vamos deixar um para trás. Mas enquanto eu estou falando com vocês, há um menino e uma menina em cima do pé de goiaba no Brasil. Irmãos, e essa minha história a Rede Globo descobriu. E a Rede Globo pegou um testemunho meu que eu dei em alguma igreja e colocou lá, quando eu falava: eu vi Jesus no pé de goiaba. E eles riram de mim, e eles zombaram dessa história. Irmãos, essa história da ministra doida da goiabeira foi até motivo de carnaval em 2019, aonde eu passava, riam de mim. Nos 3 primeiros meses que eu era ministra, eu entrava no avião, eu era vaiada, cuspiu em mim, porque eu falava do azul e rosa, eu falava de Jesus no pé de goiaba, diziam que eu era louca fanática. E meus assessores, pastores, deputados, chegavam para mim e diziam assim: ministra, não fala mais que a senhora viu Jesus no pé de goiaba, ameniza, seja politicamente correta, fala que foi um sonho, que era um amigo imaginário. Eu batia na mesa: eu vi Jesus no pé de goiaba, e eu não vou ter vergonha de dizer. Eu quero uma nação que respeite a fé de uma criança. E aí, irmãos, todos os microfones do Brasil se abriram para mim. Eu ia dar entrevista, a primeira coisa que os jornalistas começavam a dizer, rindo: então você viu Jesus no pé de goiaba? Eu olhava: vi, Jesus é real, poderoso, vivo, e eu não tenho vergonha de falar da minha fé. Irmãos, eu vou encerrar. Eu vim falar para pais sobre alguns riscos que nossas crianças estão correndo no Brasil. E um deles, irmãos, é o abuso sexual. Lute com bravura por seus filhos. Lute com bravura por seus meninos e por suas meninas. Vocês não têm ideia, por mais que a gente faça, a coisa está muito feia no Brasil ainda. Eu recebi um ministério lá no nosso ministério, irmãos, está o Disque 100. Eu já sabia de tudo que acontecia no Brasil, mas eu fui e enfrentei o inferno. Eu fui ao submundo do inferno como ministra. E eu não entendo porque Deus fez isso comigo. E como ministra eu tive que passar por muitos momentos de dores. É no Disque 100 que chegam as notícias e as denúncias. E eu descobri, irmãos, que no Brasil explodiu nos últimos anos o estupro de recém-nascidos. A imagem do bebê mais jovem que eu vi sendo estuprado tinha 29 dias. Mas nós temos no nosso Disque 100 imagens de crianças de 8 dias, de 9 dias, de 10 dias. Um vídeo de estupro de recém-nascido no Brasil custa entre 50 e 100 mil reais. E eles vendem
tirem as imagens. A gente invadiu, o deputado está aqui comigo, ele sabe, eu e o ministro da Justiça, a gente foi para a Deep Web, para o submundo da internet, e nós descobrimos muitos fóruns de debate de pais brasileiros trocando imagem de estupro de recém-nascido, 50, 100 mil reais um vídeo. E quem compra? A indústria. Tem crime organizado envolvido nisso tudo, irmãos. Tem poderosos envolvidos nisso tudo. E quando a gente começou a enfrentar, disseram: não se mete com crime organizado, você vai morrer. Não fale sobre isso, não comente sobre isso. E eu estava naquela minha sala e disse assim: Deus, tu não me trouxesse aqui para ser covarde. Neemias disse que é para mim lutar com bravura. Eu vou lutar com bravura por cada menino e menina do Brasil. E na hora que eu decidi lutar com bravura, a ministra, que era louca, terminou 2019 como a ministra mais popular do Brasil, a mais amada, e continuo a mais amada, porque eu falei: eu vou fazer exatamente o que Neemias mandou. Aí eu encerro, pastores, dizendo que eu descobri que o Brasil é o maior fornecedor para o mundo de imagens com pornografia infantil. Agora, para vocês, pastores, os profetas disseram que nós seríamos celeiros de missionários, mas infelizmente, pastores, nós não estamos sendo celeiros de missionários. Nós não estamos alimentando o mundo com o Evangelho. Nós estamos alimentando o mundo com a imagem de nossas crianças. Tarados no mundo inteiro, usando a imagem de nossas crianças. Há coisas que eu não posso nem falar porque eu estou ao vivo. Mas chega de dor e de sofrimento no meu país. Encerro, irmãos, dizendo que às vezes eu olho para o céu e eu tenho a impressão que eu vejo os anjos em volta do Criador. E os anjos dizendo o seguinte: Deus, deixa a gente descer no Brasil. Deus, deixa a gente descer naquela nação. Crianças enterradas vivas, crianças sendo sacrificadas, crianças sendo machucadas, crianças sendo estupradas. Deixa a gente descer, a gente não suporta mais o gemido das crianças. São milhões de meninas e meninos em cima de um pé de goiaba. Deixa a gente descer, Deus. E Deus está dizendo para os anjos: calma, vocês não vão precisar descer. A minha igreja vai se levantar com bravura. Eu vou embora dessa igreja. Eu vou voltar porque amanhã eu tenho um dia muito cheio. Eu estou andando pelo Brasil, falando para o Brasil que a gente fez tudo que a gente podia. O meu presidente tem noites que não dorme. O presidente Bolsonaro é apaixonado pelas crianças, mas ele sabe quantos desafios nós ainda temos. E vou dizer uma coisa, irmãos: o que vai acontecer esse ano no Brasil, em 2000, na eleição, vai ser a luta do bem contra o mal, da luz contra as trevas, e nossas crianças estão no alvo. Acredite, pais e mães que estão aqui, é hora da gente se levantar com bravura. Que Deus leve vocês para casa, que Deus dê a vocês, papais e mamães, visão de águia. Que Deus dê sabedoria para vocês, papais e mamães que estão aqui, para proteger os seus filhos com bravura. E se tem alguma mulher ou algum homem que está me ouvindo nessa noite e que está preso ao cativeiro da dor e do sofrimento, porque também foi abusado, deixa eu dar um recado: Jesus ainda sobe em pé de goiaba. Deixa eu dar um recado para alguma mulher que está aqui, que está ou vai assistir esse vídeo depois. Jesus nos cura e nos liberta do cativeiro, da dor e do sofrimento. E vou dizer mais: e Jesus ressuscita sonhos. Deixa eu dizer uma coisa: o inferno perdeu. Eu não pude ser mãe de uma criança. Quantas vezes eu fui pregar em congressos para falar de criança e o diabo dizia no meu ouvido: vai ensinar os pais a cuidar de criança? Você não tem uma criança. Vocês não têm ideia quanto eu ouvi isso. Mas a menininha do pé de goiaba que não teve a honra de gerar uma criança, sabe o que Deus fez com ela em 2019?
Deus me ama muito, irmãos. Deus vai lá na Câmara, pega um deputado que não tinha expressão alguma, elege ele presidente da República, que aí ele lembra de uma assessora que estava lá lutando por criança e que nunca teve uma criança, e chama ela para ser ministra. Eu não tive uma criança, mas Deus me deu como ministra 56 milhões de crianças para mim cuidar. É o Deus que ressuscita sonhos. É o Jesus do pé de goiaba. Fique de pé, por favor. Ó Deus, ressuscite sonhos nessa noite. Se tem algum adulto aqui, Deus, que entrou nessa igreja e que está há anos em cima de um pé de goiaba, faz um favor, Jesus, desce do céu agora. Para tudo aí. E vá até esse pé de goiaba. Transforme, cure, mude o curso da vida. Faça essa pessoa descer agora do pé de goiaba com um propósito, descer para a vida. Jesus Cristo, eu estou falando para pais nessa noite. Senhor Jesus Cristo, dá sabedoria a esses pais, dá estratégia a esses pais para que eles lutem com bravura por seus meninos e por suas meninas. Ó Deus, e se Satanás já alcançou algum lá, se Satanás já alcançou algum menino ou alguma menina, faz um milagre nessa noite. Faz um milagre, Senhor. Se tem algum menino aqui com dúvida da sua identidade sexual, faz um milagre nessa noite. Se tem alguma menina em depressão, faz um milagre nessa noite. E levanta, Senhor, pastores e pastoras com coragem para lutar com bravura. Levante deputados, senadores, levante ministro, que essa nação toda se levante para lutar com bravura. Ó Satanás, tu és um derrotado, porque o Senhor Jesus Cristo é apaixonado pelas crianças do meu país. Deus, obrigada por esse encontro. Nos leve de volta para os nossos lares, com a certeza que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e com a certeza que estamos reconstruindo esta nação, em nome de Jesus Cristo, amém.